casa, o público que nos acompanha pela rede social do Facebook, aos estagiários e servidores. Quero justificar o pequeno atraso que tivemos na sessão de hoje, devido à audiência pública de prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre da gestão do Executivo. Solicito a primeira secretária proceder à chamada para verificação de quórum de abertura. Registro de presença dos vereadores municipais de Medianeira, da segunda sessão plenária deliberativa ordinária da Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal, às 15 horas. Presentes os seguintes vereadores: Ana Cláudia dos Santos Lima, Delcir Bertalécio, Douglas Rodrigo Gerviac, Fábio de Vargas Padilha, Ivan Luiz da Silva Redelof, Joselito Muniz dos Santos, Luci Regina Andreola Fernandes, Marcos Berta e Valdir Cândido de Oliveira. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a segunda sessão plenária deliberativa ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, do dia 22 de fevereiro de 2021. Para invocar a proteção divina a esta sessão, convido o vereador Ivan Luiz da Silva Rediloff para fazer a leitura do texto bíblico. Os demais que se posicionem em posição de respeito. Primeiramente, quero cumprimentar meus companheiros e aos internautas. E a palavra de hoje é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Obrigado, vereador Ivan. Estando esta casa sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos de hoje. De acordo com a ordem estabelecida pelo artigo 26 do Regimento Interno, abro nesse instante o período do expediente. Conforme dispõe o Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, razão pela qual passamos de imediato para a sua discussão e votação. Coloco a ata da primeira sessão plenária deliberativa ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021 em única discussão. Não havendo requerimento de retificação ou impugnação, coloco a ata da primeira sessão plenária deliberativa ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021 em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária a leitura das correspondências recebidas. Não há correspondências. Não havendo correspondências, damos seguimento aos trabalhos. Solicito à primeira secretária a leitura do projeto de lei do Executivo número 003/2021. Projeto de lei número 003 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reposição das perdas decorrentes da variação inflacionária aos subsídios dos conselheiros tutelares. Eu despacho o projeto de lei do Executivo número 003/2021, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento para seus pareceres. Abro nesse instante espaço para breves comunicados. Não havendo vereadores que queiram usar esse espaço, encerro o expediente e, havendo quórum de deliberação, abro nesse instante o período da ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia pela deliberação das matérias em único turno. Solicito à primeira secretária a leitura do item 1 da ordem do dia, o projeto de resolução número 001/2021. Item 1, projeto de resolução 001 de 2021, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal, que cria comissão especial para acompanhar o processo de concessão de novas praças de pedágio na região oeste do Paraná. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único.
Coloco o projeto de resolução 001/2021 em sua única discussão. Com a palavra, a vereadora Lucy. Os cumprimentos, senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, aos internautas. O meu comentário sobre essa comissão especial, né, é que ela é de grande valia, será de grande valia na discussão e no debate, né, sobre as novas praças de pedágio, sobre as novas tarifas, e, enfim, sobre a concessão que será permitida e avaliada pelo governo federal no estado do Paraná. Eu gostaria de saber se já temos a formação da comissão, senhor presidente, ou ela está sendo aprovada, mas será formalizada posteriormente? Os nomes, né? Isso. É isso? Isso. Então tá bom. Nada mais a comentar. É claro que é uma questão de grande importância para a nossa Câmara, porque isso é um assunto que interessa a todos os nossos munícipes, né? Não só Medianeira, mas todos os paranaenses, especialmente, que estarão observando e acompanhando esse processo das concessões. O meu voto é favorável. Obrigada. Só por questão de ordem, a vereadora Aninha vai ler, já está formada a comissão. Parágrafo único. A comissão especial será composta pelos vereadores Lucy Regina Andreola Fernandes, que a presidirá, Ana Cláudia dos Santos Limas, que a secretariar, Delcir Bertalésio, Douglas Rodrigo Gerviac, Fábio de Vargas Padilha, Ivan Luiz da Silva Redelofe, Jocelito Muniz dos Santos e Valdir Cândido de Oliveira. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o projeto de resolução número 001/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. A redação final fica dispensada e a matéria vai para a sua promulgação. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 2 da ordem do dia, o requerimento número 007/2021. Item 2, requerimento 007 de 2021, de autoria do vereador Jocelito Muniz dos Santos, que requer um envio de expediente ao deputado estadual, senhor Ademar Luiz Traiano, solicitando a viabilização de recursos no valor de R$ 350 mil para a aquisição de um ônibus a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Justificativa: a prática de esportes, além dos benefícios físicos e psicológicos, é uma ferramenta de transformação social, se tornando a atividade profissional de muitos jovens que se destacam e recebem o devido apoio desde as categorias de base. Atualmente, muitos atletas de Medianeira se deslocam para representarem o município em competições e torneios regionais e estaduais, frequentemente retornando com ótimos resultados. Porém, a Secretaria Municipal de Esportes não possui ônibus para realizar este transporte, dificultando ou impedindo a participação em algumas competições. Oferecer estrutura aos atletas é uma das formas que o poder público tem para incentivar a busca por premiações, garantindo que se desloquem com segurança e comodidade até as competições, enaltecendo e promovendo a prática esportiva no município. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 007/2021 em sua única discussão. Com a palavra o vereador Muniz. Meu cumprimento ao presidente, demais vereadores e também a todos que acompanham nós pelo Facebook. Essa reivindicação, esse requerimento para o deputado Traiano vem de encontro a uma necessidade que a Secretaria de Esportes necessita, né? Uma vez que a Secretaria de Esporte participa de competições escolar, Jogos da Juventude, Jogos Abertos, competições estaduais em diversas modalidades.
e há essa necessidade de ter esses ônibus à disposição. Nos últimos anos, nós temos ido em várias competições. Eu, como secretário da administração passada, tive algumas dificuldades, mas a gente, com a parceria com a Secretaria de Educação, a gente conseguiu ir em todas as competições que a gente necessitava. Uma vez que muitas vezes tem competições fora do estado ou na capital, Londrina, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, é um pouco longe. E a gente tem que ter um ônibus com mais conforto para os nossos atletas. Os nossos ônibus, eles dá para ir, mas é um pouco apertado devido ao tamanho dos atletas, o conforto, ou também a distância. Então, esse pedido vem de encontro para estar suprindo a necessidade da Secretaria de Esporte, que quando tiver competições um pouco mais longe, que tenha esse ônibus adequado para estar levando os nossos atletas, com isso trazendo melhorias no conforto, e com isso o rendimento desses atletas, dos técnicos, com certeza vai ser melhor, trazendo os troféus, medalhas para o nosso município, trazendo, enfim, o título para o nosso município, uma vez que nós estamos entre os melhores do estado em todas as modalidades. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Valdir. Cumprimento os presidentes, demais vereadores que nos assistem pela rede Facebook. Só queria parabenizar o vereador Muniz por fazer esse pedido. Eu acompanho bastante o esporte em Medianeira e a gente tem percebido essa dificuldade que tem, né, para conseguir um ônibus para levar atleta para jogar em outro município. A gente percebe que todos os municípios têm ônibus exclusivo para a Secretaria de Esporte, e Medianeira falta realmente esse ônibus. Parabéns. Só eu queria ressaltar aqui que, pelo valor aqui, eu não sei se consegue comprar um ônibus. Pelo que eu tenho acompanhado o preço de veículos, eu acredito que esse valor aqui talvez teria que aumentar. Não sei se você andou pesquisando o valor ou não, Muniz, mas sim, eu acredito que seja, talvez daria para comprar uma van, de repente, esse valor. Um ônibus, não sei se. Então, se pudesse, de repente, mudar os valores, aí pesquisar o valor, seria interessante, porque, de repente, libera essa verba e você não consegue comprar um ônibus. Continua a discussão. Eu fiz algumas pesquisas, né, e a gente consegue comprar, se não der para comprar um zero totalmente, mas que a gente compra um ônibus em boas condições, com todo o direito, né, o conforto, porque um ônibus, até nas empresas, um ônibus de 10 anos de uso, ele é utilizado com bastante conforto, com qualidade. E a gente, não podendo comprar um 2021, mas que a gente possa comprar um ônibus aí 2017, 2018, que vai ter o mesmo conforto de um zero. Mas caso não dê, a gente possa comprar também ou um micro-ônibus ou uma van. Mas o interesse mesmo é de um ônibus com 42, 44 lugares, para favorecer cada vez mais a Secretaria de Esportes. Continua a discussão. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 007/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 3 da ordem do dia, o requerimento número 008/2021.
Item 3, requerimento número 008/2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, que requer um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à secretária municipal de Saúde, senhora Rosângela Fiamete, solicitando que nos seja informado quais providências estão sendo tomadas com relação à Lei nº 463 de 2015, que disciplina o horário de funcionamento e o sistema de plantão das farmácias, drogarias e drugstores, já que a mesma tornou-se sem eficácia. Justificativa. É de conhecimento da população que em nosso município não dispomos de farmácias abertas durante as madrugadas, dificultando às pessoas doentes o acesso a medicamentos muitas vezes urgentes. Com o advento da Lei da Liberdade Econômica, Lei nº 13.874 de 2019, que flexibilizou o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, o sistema de plantão das farmácias ficou prejudicado e sem operacionalização. Diante deste quadro, faz-se necessário que o poder público analise outras formas de atender a população ao mesmo tempo que dispense um tratamento diferenciado às empresas que queiram participar do rodízio das farmácias, através de algum incentivo fiscal, como a redução da taxa de funcionamento, o alvará. Julgamos de extrema necessidade e urgência que esse serviço seja restabelecido à população do município. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 008/2021 em sua única discussão. Com a palavra a vereadora Lucy. Cumprimentos já feitos. Esse assunto é de grande importância, de grande relevância. Temos visto muitas discussões, né, inclusive nas redes sociais, pela falta de atendimento das farmácias de Medianeira aos munícipes, às pessoas que involuntariamente ou de uma forma, às vezes, de urgência, precisam de medicação, né, adquirir seus medicamentos e não tem aonde recorrer. O que tem acontecido em Medianeira é que nós tivemos uma lei, em 2015, foi feito, né, para ter o rodízio, né, de plantão das farmácias. Isso significava que cada 2 farmácias atenderiam durante a semana toda, a partir das 19 horas e durante a madrugada toda até o dia seguinte de manhã. E nos sábados e domingos e feriados, a partir do sábado, já às 12h30, já iniciava esse plantão, o que era, de fato, interessante para essas farmácias que atendiam o plantão, né, toda semana. Enfim, era feito um sorteio e isso funcionou muito bem, até apesar de termos mandado de segurança uma liminar impetrada pela farmácia Nissei, que foi a primeira rede, né, que veio para Medianeira, mas mesmo assim foi respeitado até o ano passado. O que aconteceu é que veio a lei da liberdade econômica e que facilita a qualquer empresa funcionar no horário que ela bem entender. E o que aconteceu também é que outras redes vieram para Medianeira e todas elas atendem até meia-noite. Então, só fica aquele pedaço de horário, né, da meia-noite às 7 da manhã, é que fica descoberto. E é um horário que, claro, existe um pequeno movimento, mas que não pode, né, ficar a descoberto, porque a população precisa ser atendida, é uma questão de saúde. Eu já estive conversando com a secretária de saúde para ver como é que o município vai resolver essa situação. Essa situação tem que ter um grande estudo, tem que ter uma grande concordância, inclusive com os proprietários das farmácias, que não acham nada interessante, né, porque é um horário de pouco faturamento, e vocês sabem também, os senhores sabem, que para atender a farmácia é preciso ter o farmacêutico no local. E durante a madrugada são só aqueles proprietários que realmente são os donos das farmácias e que são farmacêuticos, com formação de farmacêuticos. Então, isso se torna um processo de alto custo e que é inviável, às vezes, para o pequeno negócio. Mas
Nós temos que pensar numa solução para isso. O município deve pensar, porque isso não pode continuar assim. Talvez uma farmácia pública, ou quem sabe, provocar e promover junto aos proprietários algum incentivo fiscal que torne atrativo, né, esse funcionamento também através de sorteio daquelas farmácias. Eu imagino que se nós tivéssemos aí 10 farmácias que aceitassem o plantão, com incentivo fiscal, seja lá a isenção da taxa de alvará, taxa de funcionamento, enfim, algum benefício para que realmente houvesse esse atendimento. Então, está aqui o meu requerimento, porque esse assunto ele é difícil solução, né? Já estive conversando com a secretária Rosângela, e a gente realmente chegou à conclusão que é de difícil solução, mas não é impossível, e nós temos sim que achar essa fórmula que possa atender a nossa população. Por isso peço aos senhores também que nos ajudem nessa demanda, né, conversando com nossos representantes do Executivo, para que haja realmente a definição disso e esse atendimento às pessoas que precisam de madrugada e não tenham que buscar em outros municípios, sendo que Medianeira é campeã em número de farmácias, né? Nós temos inúmeras farmácias e eu acredito que é possível ter, assim, essa boa vontade dos proprietários em atender a nossa população. Seria isso, peço a aprovação de todos. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Douglas. Boa tarde à mesa já nominada, meus caros colegas, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Já tive também conversando com o pessoal da Prefeitura Municipal do Medianeira a respeito dos plantões. E eu também, como empresário desse município, quando a gente requer o nosso alvará de funcionamento, ele funciona ou no horário do expediente normal ou 24 horas. Né? Buscar um consenso dessas empresas que vieram de fora e também das farmácias dos nossos munícipes e chegar numa forma de plantão. Né? Medianeira não pode ficar desamparado comparado aos outros municípios. Nós temos outros municípios, Foz do Iguaçu, que as farmácias funcionam 24 horas, Cascavel. Por que Medianeira não? Já que nós somos um centro aqui da nossa microrregião. Se as farmácias que vêm de fora, as drogarias, querem trabalhar até mais tarde, que cumpra o que está no alvará. O alvará é 24 horas, então trabalha às 24 horas. Se eles não querem trabalhar só até as 12 horas, que abram conforme o expediente, que é o alvará de 12 horas. Dá para a gente convidar a associação comercial, todos os empresários do ramo farmacêutico, junto com o pessoal da prefeitura, junto com o pessoal da saúde, com a secretária de saúde, para a gente chegar no bom senso, para nós não deixarmos os nossos munícipes desamparados. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Delcir. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, os nossos internautas. Realmente, esse é um problema que vem se arrastando desde o ano passado. Nesta Casa de Leis, muitas discussões, né, já foram feitas sobre o plantão da meia-noite. Eu acho que tanto o argumento da Lucy quanto o argumento do vereador Douglas bastante interessante, e nós vimos que essas redes vinham funcionando tudo bem. Depois que essas redes entraram na justiça, principalmente a Nicei, e ganhou, os demais foram se desmotivando, porque realmente o plantão da meia-noite às 6, para quem tem a sua farmácia menor, fica bastante difícil pelos gastos e até porque tem que ter o farmacêutico junto. Então, é uma força-tarefa em conjunto para que a gente possa realmente atender a nossa população da melhor forma possível e que todas essas farmácias entendessem que tem que entrar no rodízio também, ou encontrarmos um incentivo, alguma coisa. O que nós não podemos é deixar a nossa população
padecer neste horário da meia-noite às 6, sem atendimento. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Muniz. Cumprimento já feito, parabenizar a vereadora Lucy por esse requerimento, né? Em conversa com vários colegas, donos de farmácia, e a dificuldade, como você disse, está no valor. Pagar o farmacêutico para ficar nessa madrugada, né? Então nós aqui temos que debater, o executivo também entrar na discussão, para a gente achar uma solução para que a nossa população não pague, né? Então, parabenizar a vereadora Lucy por esse requerimento, conta comigo, estamos juntos aí para achar uma solução para que a nossa população possa ter farmácia de madrugada quando ela necessitar. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 008/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 4 da ordem do dia, o requerimento número 009/2021. Item 4, requerimento número 009/2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, que requer um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à secretária municipal de saúde, senhora Rosângela Fiamete Zanchetti, solicitando que nos seja informado quais as prioridades da secretaria, no que se refere ao conserto, reforma e aquisição de novos veículos para o atendimento dos pacientes, como ambulâncias, veículos de passeio e micro-ônibus. Justificativa. Estivemos na Secretaria de Saúde e podemos constatar que os veículos utilizados para o transporte de pacientes estão em condições precárias de uso e são insuficientes para atender a demanda. Por esta razão, solicitamos que nos indiquem quais as reais necessidades que o município possui, para que possamos fazer um esforço junto aos parlamentares e aos governos estadual e federal, para que atendam essa demanda e assim possamos proporcionar um melhor atendimento aos pacientes que precisam de transporte em situações de urgência e emergência, bem como para a realização de consultas e exames em outros municípios. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 009/2021 em sua única discussão. Com a palavra a vereadora Lucy. Cumprimento já feito, senhor presidente. Esse assunto é de suma importância também. Todos os senhores tomaram conhecimento assim que nós estivemos junto à Secretaria de Saúde, da precariedade de algumas ambulâncias e mesmo de ônibus, sabendo que há um deslocamento muito grande dos pacientes de Medianeira para outras cidades do Paraná. E, por essa razão, o desconforto é muito grande em veículos já com idade avançada, né? Veículos antigos e inadequados. E, por isso, nós estamos solicitando à secretária que nos informe quais são as maiores necessidades da secretaria para que possamos solicitar junto aos parlamentares, ao governo do Estado, a verbas ou os veículos que estão em falta para o bom atendimento de nossos cidadãos, nossos pacientes. Então, esse é o propósito do requerimento, apenas de solicitar quais as maiores dificuldades, quais as prioridades que a secretaria tem e que nós possamos daí um esforço de todos os vereadores, né, buscar verbas, buscar os veículos necessários para o bom atendimento da nossa população. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão.
Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 009/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 5 da ordem do dia, o requerimento número 010/2021. Item 5, requerimento número 10 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima e do vereador Marcos Berta, que requerem um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à secretária municipal de Administração e Planejamento, senhora Solange Aparecida de Lima, solicitando informações sobre os bens imóveis constantes na Lei Municipal 579 de 2016, a qual a situação atual dos mesmos, se estão cedidos ou simplesmente abandonados e se a administração planeja utilizar de alguma dessas propriedades ou realizar alienação onerosa. No caso de optar pela alienação, quando será designada a comissão de avaliação destinada a reavaliar os imóveis, uma vez que os valores constantes na referida lei estão desatualizados. Ainda no caso de alienação, considerando os prazos legais e os procedimentos obrigatórios, informar se o leilão dos mesmos poderá ocorrer ainda em 2021. Justificativa. Em 2016, foi aprovada a Lei 579 de 2016, que autorizou a alienação onerosa de bens imóveis do município, sendo uma área com totalidade de 209.671 metros quadrados, dividida em 4 lotes rurais, situados no perímetro suburbano da cidade de Medianeira, Aeroporto Miguel Adolfo Hort, em uma sala comercial com área total de 751 metros quadrados, localizado na esquina das avenidas Brasílias e João 23, acima do Banco do Brasil. No caso da propriedade do aeroporto, o espaço já foi utilizado para eventos e encontros de jovens, e mais recentemente por cidadãos que, aproveitando-se da pista asfaltada e do amplo espaço, realizam caminhadas. Com relação à sala comercial, a mesma lei cita um instrumento particular de cessão de uso remunerado em favor do Banco do Brasil, com previsão de término para 14 de dezembro de 2020. Diante o exposto, solicitamos que a administração nos encaminhe informações atualizadas sobre os imóveis, bem como informe o que planeja para os mesmos. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 010/2021 em sua única discussão. Com a palavra a vereadora Aninha. Boa tarde a todos, aos nossos colegas nobres vereadores, a todos aqueles que nos acompanham pela rede social do Facebook da página da Câmara. Na verdade, a gente só está solicitando ao Executivo a intenção que ele tem referente a essa lei que ainda está em vigência e qual a intenção que eles têm referente aos referidos imóveis, a atualização de valores, né? Então, essas informações que nós estamos requerendo do nosso Executivo. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Luci. Eu quero, o cumprimento já feito, eu quero parabenizar, né, ao presidente Aninha pelo questionamento, porque são imóveis de grande valor, são bem importantes para o município, e é necessário que se busque uma opção que favoreça a nossa população, porque nós sabemos que quando foi colocado para venda, né, falando o tradicional, os imóveis estão assim prontos, legalizados para que se faça leilão desses imóveis e que se venda para iniciativa privada, enfim, para quem tiver interesse. E eu acredito que, especialmente lá na questão da área do aeroporto, é uma pena a gente vender para terceiros, né? Para iniciativa privada, sendo que o município tem uma carência muito grande de locais, de imóveis, tanto para a construção de casas populares, quanto para
lá no aeroporto seria, eu acho que até está dentro do plano de governo do novo prefeito, fazer uma grande área de lazer. Enfim, Medianeira precisa cuidar um pouquinho mais da qualidade de vida, né, dos seus habitantes. E, para isso, nós precisamos ter disponíveis essas áreas para uso da nossa população. Então, eu acho bem interessante que se pergunte, que se investigue junto ao Executivo Municipal quais são as intenções e também que essa lei não seja... Sabemos que agora, com o novo... Mudamos de mandato, né? Então, eu tenho certeza que isso não acontecerá tão facilmente de fazer o leilão. Já corremos o perigo, mas estamos salvos por hora. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu queria aproveitar, o vereador Fábio de Vargas quer subscrever esse requerimento. Então, fica aberto. Boa tarde, meu caro presidente, meus nobres vereadores. Agradeço, que a gente precisa ter informação que ali está meio abandonado a área e tem pessoas aproveitando da área para fazer plantio, e eu acho que não é correto. Se a pessoa é do município, a área, quem tem que ter aproveitamento é o município, não pessoas terceiras, que se ele está tirando uma produtividade, nada mais certo do que ele repartir com o município, ou a gente abrir licitações para a gente ver o que pode fazer ali, para não ter uma pessoa envolvida. Ele pode manter o espaço limpo, mas ele está tendo um lucro e não está repassando para o município. Bom, obrigado. Continua a discussão. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 010/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que conceda a leitura do item 6 da ordem do dia, o requerimento 011/2021. Item 6, requerimento 011 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que requer um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Clair Terezinha Ruggeri, solicitando que seja informada a esta Casa de Leis se o município possui alunos identificados com altas habilidades ou superdotação, qual a metodologia adotada para essa identificação e quais as ações desenvolvidas em atendimento ao item 4.7, anexo único da Lei 471 de 2015. Justificativa. Alunos com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. A Lei número 471 de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação do município de Medianeira, PME, estabelece em seu anexo único as metas que deverão ser cumpridas durante a sua vigência. Dentre estas, destacamos a meta 4.7, garantir no decorrer da vigência desse PME, conforme a demanda manifesta, o atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncional na forma suplementar aos alunos em altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, educação infantil, ensino fundamental, primeira etapa e educação de jovens e adultos, conforme a necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno, no PME do município, publicado em 2015, ao analisar os dados obtidos junto às unidades de ensino do município e identificar que não havia, até aquele momento, nenhum aluno com diagnóstico de altas habilidades ou superdotação, o próprio documento cita que esses dados evidenciam que há uma fragilidade quanto ao atendimento educacional desses alunos. Gostaríamos, portanto, que nos fosse informado que medidas têm sido tomadas para garantir que esses alunos sejam
devidamente identificados e têm acesso a métodos e materiais de ensino adaptados às suas habilidades. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 011/2021 em sua única discussão. Com a palavra, a vereadora Aninha Santos Lima. Cumprimentos já feitos. Eu quero fazer uma breve ponderação referente a esse requerimento, o qual alguns pais vieram ao nosso encontro, né, solicitando essas informações, a qual eu acho que já foi feito também em outro momento, sobre o diagnóstico, acompanhamento e conduta desses alunos. Se existe na nossa rede municipal de ensino, se existe como eles são tratados, identificados, qual o acompanhamento da família. Porque, assim, essas crianças com essas características, sofrendo no acompanhamento diário da rotina escolar, elas acabam tendo problemas, que elas não conseguem acompanhar os coleguinhas, né? Às vezes pelo QI avançado, às vezes, né, aí elas acabam se isolando. Essa é uma das nossas preocupações, sabendo que essas crianças são futuros líderes, futuros professores, então a gente tem que ter um olhar clínico voltado para a educação nesse sentido também. Dessa forma, eu pediria o requerimento favorável, a votação favorável de todos vocês. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Douglas. Boa tarde, já dada a mesa nominada, os internautas. Gostaria de parabenizar a vereadora Aninha pela iniciativa e deixar aqui, né, já fui professor da antiga Fundacem, Fundação de Cultura Municipal, né, hoje continua como fazendo parte da Secretaria de Educação, e em todos os municípios do nosso país, onde há uma fundação cultural, consegue-se trazer mais recursos, para, até facilitando a contratação de professores em determinadas áreas, como teatro, né, professores músicos, que é uma dificuldade hoje. Hoje é uma empresa terceirizada que presta serviço para contratar os professores. Por que não voltarmos como fundação cultural? A gente consegue, até com o imposto de renda de algumas pessoas, doações, hoje, já que hoje não conseguimos fazer isso, por modo de fazer parte da Secretaria de Educação, e o dinheiro que é investido na cultura hoje em Medianeira é retirado da parte da educação, que poderia sobrar mais para estar investindo na área de educação também. Seria muito bom ser visto isso, e não só na cultura, como no esporte também. Nós temos vários exemplos aí no nosso país que dá certo, que funciona, e que nós podemos fazer, implantar aqui no nosso município. Parabéns aí, Aninha, pela iniciativa. Continue a discussão. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento 011/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 7 da ordem do dia, o requerimento número 012/2021. Item 7, requerimento 012 de 2021, de autoria do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que requer o envio de expediente ao deputado federal, senhor José Carlos Schiavinato, solicitando a viabilização de recursos junto ao governo federal, no valor de R$ 450 mil, para a realização de recape asfáltico na estrada que liga a comunidade da Linha Mineira à PR 495 e R$ 450 mil para a realização de recape asfáltico na estrada que liga a PR 495 à comunidade da Linha Dourado. Justificativa: em tempos de pandemia, crise econômica em nosso país e no mundo, são as atividades relacionadas à agricultura e à pecuária que sustentam as principais fontes de renda. Longos períodos sem o devido investimento comprometem nossas estradas rurais e, consequentemente, todo o ciclo produtivo.
desde a cultura do solo até o produto final. Esse cenário se deve, além de outros aspectos econômicos, às estradas não pavimentadas ou com pavimento deteriorado, pela ação do tempo e fluxo diário de veículos, principalmente máquinas agrícolas e caminhões carregados, demandando a realização de manutenção com maior frequência. Medianeira possui como principal atividade econômica a produção agropecuária, necessitando de infraestrutura adequada para enfrentar essa realidade. Porém, o Poder Executivo, apesar dos esforços aplicados nesse sentido, padece com a falta de recursos, o que dificulta a realização de melhorias e a pavimentação das estradas. Por esses motivos, solicitamos o dispêndio de esforços do nobre deputado na viabilização de recursos que possibilitem o atendimento dessa demanda dos moradores e produtores rurais das referidas comunidades. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 012/2021 em sua única discussão. Com a palavra o vereador Valdir. Cumprimentos já feitos. Esse recurso aí, quem conhece, né, já sabe que a linha dourada, ela tem uma extensão de aproximadamente 6 quilômetros. E já foi feito o recapa asfalto, já saiu 2 emendas, uma de 1.000 metros, com recurso próprio do município, uma de mais ou menos 1.000 metros, com recurso do deputado Escavinato, e tem mais um recurso de R$265 mil do deputado Escavinato, que está para ser liberado também, já está aprovado, tudo liberado. Vai totalizar uns 3 quilômetros, vai faltar uns 3 quilômetros ainda para concretizar a linha dourada. Nós sabemos que esses 450 não dá para fazer todo o recap da linha dourada, mas conforme o deputado falou, que não adianta pedir muito, porque como ele tem compromisso com vários municípios, aos poucos ele vai conseguir. Então nós pedimos 450 mil aí para a linha dourada, que eu acho que é um valor, vai dar para fazer mais 1 quilômetro e pouco, que é a parte pior, daí vai faltar aí uns 2 quilômetros, mais ou menos. E na linha mineira também já foi feito, lá dá 5 quilômetros o total, e já foi feito aproximadamente quase 3 quilômetros, faltando apenas 2 quilômetros ali para concretizar o asfalto da linha mineira. Quem foi para lá, não sei se passou lá, o Ivan acho que esteve lá, né, Ivan? Ficou muito, muito bom, né, Ivan? O pessoal está pedindo lombada lá, né? Mas isso aí faz parte porque fizeram as contas ontem lá, que vai precisar umas 15 lombadas, mais ou menos, para ficar seguro o trânsito lá. Mas isso aí a gente sabe que é sempre pedindo. Então, o deputado Escavinato, além nesses 2 anos que ele está no governo, ele já mandou bastante recurso para a cidade, inclusive tem uma verba de 285 mil que está para liberar, já foi liberada em Brasília, só falta fazer o projeto para fazer o recapa asfáltico da Frimeza até na vila, lá embaixo também. Tem esse recurso de 285, já está liberado em Brasília, que foi uma solicitação nossa, que a ideia minha e no França, na época, nós sempre fazíamos os requerimentos juntos, é que ligasse aqui da Frimeza, saísse até lá no Florença, lá em cima, no Laranjeira, lá em cima, o recapa asfalto. Então tem 285 mil para sair ali também, do deputado. Ele tem ajudado bastante, Medianeira, né? Eu lembro na gestão, o ano passado, ele mandou vários recursos aqui para as irmãs, para o hospital, né? Através de... Ele mandou um recurso de 200 mil para a maternidade, ele se intermediou lá nos recursos que veio para o município, mais uma emenda de 106 mil, uma de 537 mil e uma de 700 e poucos mil também, tudo direcionado à maternidade também, né? Então, eu tenho ajudado bastante e espero que ele continue ajudando Medianeira, né? Porque ele tem um carinho muito grande por nossa cidade. Então, contamos mais uma vez com o esforço do deputado. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ivan. A mesa já cumprimentada, os internautas também.
Quero parabenizar meu colega, nobre vereador Valdir, por esse olhar atento à agricultura que é muito importante para todos, e o nosso município ainda tem uma boa base voltada à agricultura. Acredito que uma melhora significativa nas vias, nas ruas, nas áreas rural, é de extrema importância e urgência. Então, parabenizo, e também parabenizo pelo olhar atento à nossa comunidade, aquele trecho onde é muito usado pelos trabalhadores da Frimeza e é um pouco deixado de lado, a desejar. Então, o mais é parabenizar, e acredito que todos estamos juntos nessa ideia de correr atrás de melhorias nas vias agriculturas e também na área urbana. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 012/2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Dando prosseguimento à ordem do dia, solicito à primeira secretária a leitura das indicações. Item 8, indicação número 015 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Androla Fernandes, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando que seja incluso na revisão do plano diretor a regularização fundiária das propriedades localizadas na antiga Pedreira Municipal, das propriedades localizadas na Avenida Brasil, entre as ruas Jaime Locke e Rui Barbosa, no bairro Itaipu, das propriedades localizadas na área reconhecida como Vila Alegria, no bairro Jardim Irene, das propriedades localizadas na chácara 160, na rua Paulo VI, entre a rua Amazonas e a Avenida Lagoa Vermelha, e na chácara 211, na rua Sebastião Bonato, entre as ruas Pindamonhangaba e Paraíba, no bairro Nazaré, bem como nas demais propriedades que estejam em condições irregular no município. Justificativa. Segundo o disposto na Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, são objetivos da regularização fundiária, entre outros, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados, promover a integração social e a geração de emprego e renda, estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e a cooperação entre o Estado e sociedade, garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas, garantir a efetização da função social da propriedade, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes e concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo. Os cidadãos residentes nas referidas localidades solicitam há anos a regularização de suas propriedades e, por ocasião da revisão do plano diretor, solicitamos ao Poder Executivo que atenda a essas reivindicações, eliminando com isso grandes conflitos que se arrastam há muitos anos. Presidente, questão de ordem. Sim. Eu gostaria de propor a todos para que a justificativa não seja leita. Obrigado. Dispensamos a justificativa, então, das indicações? Indicação 9. Indicação número 016 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e a secretária municipal de Administração e Planejamento, senhora Solange Aparecida de Lima, indicando que seja incluído na revisão do plano diretor as faixas de domínio para as estradas rurais, hoje inexistentes na legislação municipal. Item 10, indicação número 017 de 2021, de autoria do vereador Joselito Muniz dos Santos, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando que seja determinado ao setor competente da municipalidade a elaboração de projeto com o intuito de viabilizar a implantação de estacionamentos nos canteiros centrais da Avenida Brasília,
entre as ruas São Paulo e Piauí, e da Avenida Pedro Socol, entre as ruas Sergipe e Pernambuco. Item 11, indicação 018 de 2021, de autoria do vereador Fábio de Vargas Padilha, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías França Benjamin, indicando a instalação de iluminação pública na Rua Guaíra, entre a Avenida Brasília e a Rua França, no loteamento Santos Dumont. Item 12, indicação 019/2021, de autoria do vereador Fábio de Vargas Padilha, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando que as sanções previstas no artigo 6º da Lei Municipal número 295 de 2013 sejam revistas, com a multa por infração leve sendo elevada para 200 UFIMs, Unidade Fiscal de Referência do município de Medianeira, a multa por infração moderada para 400 UFIMs e a multa por infração grave para 800 UFIMs. Indicação 13. Item 13, indicação 020 de 2021, de autoria do vereador Douglas Rodrigo Gerviac, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías Franças Benjamin, indicando a recuperação da Boca de Lobo, localizada na Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Brasiliana. Item 14, indicação número 021 de 2021, de autoria do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, senhor Sebastião Antônio, indicando a reforma da ponte que liga a comunidade da Linha Dourado com a comunidade da Linha Alto Dourado, mais especificamente a ponte perto do cemitério. Item 15, indicação número 022 de 2021, de autoria do vereador Ivan Luiz da Silva Redeloff, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a elaboração de estudos no sentido de possibilitar a implantação de uma nova área industrial no município de Medianeira, às margens da BR-277 e afastada do perímetro urbano. Item 16, indicação número 023 de 2021, de autoria do vereador Ivan Luiz Redeloff, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías Franças Benjamin, indicando a instalação de redutores de velocidade na Avenida 24 de Outubro, entre a Rua Argentina e a Avenida Brasília, na Rua Argentina, entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Célia da Costa Rodrigues, e na Rua Célia da Costa Rodrigues. Item 17, indicação número 24 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos e do vereador Marcos Berta, que solicitam o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, senhor Sebastião Antônio, indicando que o município, nos termos da Lei Estadual número 17.773, de 29 de novembro de 2013, do Decreto Regulamentador número 4.229, de 13 de março de 2020, e da Portaria número 81, de 29 de abril de 2020, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, solicita adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária do Estado do Paraná, SUASA-SUSAF. Item 18, indicação número 025 de 2021, de autoria de todos os vereadores, que solicitam o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a manutenção e padronização, bem como a realização de estudos visando a ampliação do número de pontos de ônibus do município. Obrigado, primeira secretária. As indicações serão despachadas conforme os seus respectivos conteúdos. Antes de encerrar a ordem do dia, faremos a constituição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Medianeira. De acordo com a resolução número 008/2009, de 2 de outubro de 2009, caberá à mesa, logo no início da sessão legislativa e no máximo até o mês de fevereiro,
promover a posse dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão encarregado do procedimento disciplinar destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento nas normas relativas ao decoro parlamentar no âmbito da Câmara Municipal. É um colegiado composto por 3 membros titulares e igual número de suplentes com um mandato de 1 ano. Cabe ao Conselho, entre outras atribuições, zelar pela observância dos preceitos éticos, cuidando da preservação da dignidade parlamentar e também responder a consultas da mesa de comissões e de vereadores sobre matérias de sua competência. O Conselho de Ética atua mediante a provocação da mesa diretora da Câmara para a instauração de processo disciplinar. Vereadores, comissões e cidadãos em geral podem requerer à mesa da Câmara representação em face de vereador. Partidos políticos com representação na Câmara também podem encaminhar representação à mesa diretora, que a enviará diretamente ao Conselho de Ética. Os trabalhos do Conselho são regidos por um regulamento próprio que dispõe sobre os procedimentos a serem observados no processo disciplinar, de acordo com o disposto no Código de Ética no regimento interno da Câmara Municipal. Iremos suspender a sessão por 5 minutos para que os líderes partidários façam suas indicações para compor o Conselho, lembrando que na composição deverá ser observado o princípio da proporcionalidade dos partidos que compõem o Legislativo. Peço ainda que os vereadores que na composição seja indicado quem presidirá o Conselho.